Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Parece que vai cair o mundo lá fora. Aliás, o mundo parece cair mesmo sobre as nossas cabeças nos últimos dias, né? Tivemos aquele desastre lá em Minas Gerais, tivemos o problema com a concentração do Flamengo, dolorido, terrível, histórico, deplorável, né? Por mais que se justifique, não entra na minha cachola que um dos maiores times do mundo abrigue meninos em container. Por mais que se queira dizer que é bom, que o Ronaldinho esteve ali, que o Wagner Love esteve ali, que a seleção olímpica esteve ali, um clube com 700 milhões de orçamento. 700 milhões de orçamento. Sabe lá o que é isso? Isso é 2 milhões por dia, o orçamento do Flamengo. Os caras lá num pardieiro daqueles, lá um puxadinho, sei lá que diabo, né? E hoje, de novo, tivemos um problema na concentração do Bangu, com 3 meninos ficando feridos e um em estado mais grave. Também pegou fogo na concentração do Bangu. O Grêmio está aí no antigo motel da ilha, né? Está aí abrigando os jovens num motel perto de Eldorado do Sul. E o Internacional está lá na concentração que era do Paulo César Carpegiani. Se o Internacional melhorou ou não, eu conhecia aquilo lá. Era simples, para não dizer quase simplório, para o que podem arrecadar Grêmio Internacional com os jogadores das categorias de base. Que é para ser a menina dos olhos de qualquer time de futebol, de qualquer clube de futebol que queira sobreviver com alguma sobrinha logo ali, né? O Grêmio está sobrevivendo, por exemplo, e pensando em contratar Diego Tardelli, e trazendo o Viseu para cá, e trazendo o Marinho da China, o Montoya e tudo mais, renovando a alto preço, com 15 aumentos para o Kahneman, né? Dando aumento para o Jeromel, contrato longo com o Luan, contrato longo com o Everton, ainda tudo isso fruto da venda de 3 ou 4 jovens, o Pedro Rocha, o Wallace, até o Marcelo Groi, vamos incluir, que se criou no Grêmio, e especialmente o Arthur. Então, convenhamos, já era para terem de sobra concentrações com hotel, com tudo, né? Com tudo, com infraestrutura completa, que o Grêmio ameaça construir em Eldorado e o Internacional também já podia ter construído. Já teve até a autorização de índices construtivos para construir um hotel ali dentro do complexo Beira-Rio. Poderia construir ali para a meninada que, convenhamos, né? Não interessa de onde vem, em que condição social vem, mas tem que ser bem tratado, porque eles vêm aqui justamente para salvar as próprias famílias e os clubes, né? Que sobrevivem bastante disso, muito da televisão, pouco do marketing, que quase que invariavelmente é incompetente, né? E bastante da venda de meninos. Então, vamos ver aí se, a partir de agora, um foi terrível, o do Flamengo, o outro, né, pegou fogo hoje, até o Maurício daqui a pouco vai ler a notícia aqui, não foi de grandes extensões, mas é preocupante igual, porque o caso aconteceu no Flamengo e se repetiu agora no Bangu. E aí o técnico do Atlético Mineiro diz, garanto que agora vão inspecionar tudo, mas nem isso vão fazer, né? O Levir Coupe também é sempre engenheiro de obra pronta, né? Mas vamos lá, tivemos também outra coisa terrível acontecendo hoje, em plena São Paulo, um grande colega, eu fui colega dele na Bandeirantes, claro que ele trabalhando em nível nacional, eu em nível estadual aqui na Band AM, Band News, e convivi rapidamente com ele, apenas num seminário que a Bandeirantes fez aí, que ele veio e deu entrevistas lá no centro, no chalé da Praça 15, uma figura dócil, agradável, a mesma coisa no ar, era fora do ar, e outra, um cara acreditado, né? Que é difícil na nação a gente acreditar em A, B ou C, um cara que ainda era acreditado, mesmo que muitas vezes as direções façam que o cara tenha pelo menos alguma pendência para um lado ou para o outro, né? Mas administrava bem as suas opiniões e se tivesse que bater, batia em A, B, C, né? Às vezes se pedia que diminuísse a carga aí mesmo que ele aumentava, porque tinha independência. Aliás, pelo que me disseram, ele não foi para a Rede Globo porque quis negociar alguns quesitos e a Globo não topou. E aí ele acabou ficando na Bandeirantes. Perdemos o Ricardo Boechat, um cara que acordava o Brasil com opiniões fortes, situando o povo sobre qual seria o tema que teria relevância naquele dia. Quer dizer, o sujeito saía de casa
e já mais ou menos tinha aqui um norte. Hoje, o que vai ser determinante na nação é isto aqui, porque ele acordava mais cedo justamente para pensar fatos que tivessem relevantes, que fossem relevantes. E uma coisa que chamava a atenção no Boechat, eu não ouvia tanto porque eu estava sempre no ar, né? E sigo sempre no ar, né? Mas lia, pegava partes e tal. Sempre que ele indagava um repórter sobre qualquer coisa que podia transformar uma lei, um acontecimento na sociedade, um pronunciamento, ele perguntava para o repórter, e na vida do cidadão, o que isso vai ser fundamental? O que vai transformar isso na vida do cidadão? Então, ficam muitos legados e fica a lembrança, quem sabe hoje, entre os 3 tops no jornalismo brasileiro, 4. Né? Entre os 5, com certeza, está. Não, entre os 3. Entre os 3, né? Ele era muito inteligente, muito determinado, muito esclarecido, falava bem de improviso e falava sobre qualquer assunto. E a independência dele para falar, o posicionamento dele, talvez o transformasse, ou transformou para muitos no top, não em um top 3, mas o top. Eu não gosto muito de dizer que esse é o melhor, aquele é o melhor, porque para alguns ele era... A forma que ele apresentava, todo mundo entendia. Boa noite, Mário Sérgio Martins. Boa noite. Vicente Reck, fosse muito feliz na infelicidade que nós estamos passando neste ano, né? Não Brumadinho. Não está Brumadinho, mas todo mundo sabe. O Brasil está sendo um início de ano muito triste para nós, de todas as formas, né? Eu falei em Minas Gerais, sabe por quê? Porque foi um episódio atrás do outro no mesmo estado. E todos os acidentes que poderiam ser evitados. Esse é o pior. Né? Eu não sei o que aconteceu agora com o Ricardo. Eu era um fã dele, porque seguido estou viajando nas minhas funções de advogado na tributarista para Santa Catarina, e eu vou de carro, e eu saí muito cedo de casa. E quando saio, eu fico escutando ele, fico me deliciando. Coloquei na homenagem que eu fiz para ele hoje, que eu fico me deliciando do que ele está dizendo. Porque ele diz com uma segurança e coloca a CPF, ele não coloca a CNPJ. Que é importante. E nós temos que saber o seguinte, por trás do Flamengo, por trás de Minas Gerais, por trás dos grandes acidentes que estão acontecendo no Brasil, tem pessoas, não tem empresas. O Flamengo não é o culpado. Se aconteceu, são os dirigentes que são culpados. Lá a empresa, a Vale não é culpada, é quem dirige a empresa que é culpado. Nós temos que atacar CPFs. Nós temos que saber que essas pessoas físicas têm que ser responsabilizadas. Aí tu peça o histórico de Brumadinho agora, tu vai ver o seguinte, poderia ser evitado. O histórico do Flamengo poderia ser evitado. Se perdeu 10 vidas de 10 jovens lá, que os pais acham que estando lá no Flamengo, lá no Inter, lá no Grêmio, já que tu citasses, eles estão longe da possibilidade de entrar no mundo de maconha, essas coisas todas, e de drogas. Né? E aí recebe a notícia que o seu filho está morto. Isso não deveria acontecer e não pode acontecer. Né? Essa história de força Flamengo, para mim, está errado. O Flamengo errou através dos seus dirigentes, o Flamengo e esses dirigentes têm que ser punidos severamente. Eles fazem futebol, se arvorado de ser presidente de um clube, do diretor de um clube, assumam a sua responsabilidade. Eles mataram 10 jovens. Porque se toma 30 multas e não está nem aí... Não, e sabiam, não é nem questão da multa, eles sabiam o que estava acontecendo, sabia que tinha gato lá, sabia que tinha dificuldade lá nos ar-condicionado, né? Sabia que nós temos... gambiarra, né? Que é horrível, entendeu? Quem já teve um acidente doméstico de ar-condicionado sabe que aquilo estoura, aquilo quebra mesmo. Né? É horrível. Agora, fazer gambiarra em qualquer coisa, onde tem hotéis ou tem onde vão os meninos de futebol, eu estou muito chateado, estou muito nervoso em relação a isso. Por quê? Porque quando tu lê a notícia ela vai crescendo de tal forma que chega a um ponto que qualquer um de nós, não sendo técnico, sabe, poderia ser evitado. Agora, Mário Sérgio, José Vicente Contursi, o mais grave que eu vejo ainda é o sujeito querer lavar as mãos. O prefeito do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: eu não tenho poder de polícia. Mas olha aí, as autoridades entre si, elas conversam a hora que elas quiserem e impõem responsabilidades a quem eles quiserem. Basta combinar. O prefeito liga para o Ministério Público, que liga para a Brigada Militar, que liga para não sei o quê, e pronto.
já se estabelece um critério único e definitivo e agem. Agora não agiram aí, o Ministério Público não agiu junto para esse problema do Internacional. Sim, agiu, a Brigada Militar, o Ministério Público e tal. Quebraram o sigilo bancário das contas e pronto. Mas isso que se espera de uma autoridade. É óbvio. Em relação ao sigilo, eu aplaudi. E mais incrível que pareça... O Crivella diz que ele não tem poder de polícia. Alguns dias atrás... Eu é que tenho. Alguns dias atrás, 6 anos de Kiss, da Boate Kiss. E nós não aprendemos. Alguns dias atrás. Gente, não foi aqui, ó, 6 anos foi ontem. Mas pais e não aprendemos. Foi aquele primeiro ano de revolução. Ninguém foi julgado, né? Não, Boate Kiss, até Vicente, hoje não teve só julgamento. os pais estavam Vicente sendo... Contursi. Só os pais estão sendo processados É. pelos juízes que se sentiram ofendidos que pelas não, declarações. Os promotores. Agora, Promotores. contou-se o mais triste nessa história, que se viu lá nos primeiros dias uma questão assim, revolucionária de vamos fiscalizar todo mundo. Não vai acontecer nada. O que aconteceu? Aqui, ó, nada. Nada. Onde que estão aquelas pessoas, aquelas autoridades que agora vão revolucionar, que não vai abrir, que não vai fechar? Que não... Gente, valia para todo o Brasil. Valia lá para o Ninho do Urubu. Valia para essa questão do Vale. Valia para tudo isso e nada fizeram. Olha aqui, ó. Essas autoridades, se conseguirem deitar e dormir, não tem alma. É um absurdo mesmo. Absurdo. E muitas vezes, depois da Boate Kiss, se ampliou as exigências para um PPCI e muitas vezes se diz, não, mas não precisa PPCI, ou estão exagerando, estão pedindo demais para não liberar o laudo. Não é isso, está se vendo que não é, né? Não é mesmo. E se é o mesmo material que tinha lá, espuma e não sei mais o que lá, no Flamengo, que é parecido com esse da Boate Kiss? Bom, aí... O do Flamengo era Parece que foi vendido poliuretano. como se não fosse inflamável. E no fim era inflamável. Mas o que tu falaste aqui no início do programa é bem isso aí, exatamente isso. O time como o Flamengo não pode colocar jogadores para dormir em container. Não existe. E aqueles que não têm competência, Vicente Contursi, de botar num lugar adequado, com segurança, não faça. Exatamente. Não faça, deixa o menino em casa. Isso, com a família. Provisoriamente não vão pegar de outros estados. Freta um ônibus para buscar em casa. Tu não tem competência, não estabelece. É isso que eu entendo da vida. Ou tu não vai planejar, ou tu vai planejar com segurança, Grêmio ou tu não faz. Grêmio Inter. Teve um tempo que Grêmio e Inter estavam locando apartamentos. Isso. Claro que são os mais valorizados e tal. Antes da seleção, os caras são jogados. Né? Mas alguns vêm com 11 anos para cá. O Alexandre Pato chegou com 11 anos. Né? Outros com essa idade tem aí. Nós temos gurizada. E às vezes tu chega com 16, 17 anos, mas viveu a vida inteira lá e não tem ainda a vivência de saber sozinho se locomover no cidade grande, ou ao menos administrar a sua vida no cidade grande. Nós tivemos jogadores... Quando nós assumimos o Inter lá em 2002, assumimos definitivamente em relação à presidência, as cadeiras de base elas se alojavam no Internacional, dentro do gigante. Era dentro do estádio. Dentro do estádio, do estádio lá. E nós tínhamos... E aí nós tinha comida era da tia ali, né? Sim, era um restaurante que tínhamos lá, não era ainda tinha, era um restaurante que tínhamos lá dentro, e a gente notou, não dá. Nós não sabemos fazer isso. Nós não temos, nós não somos hotel, nós não somos restaurante. Tem que pensar, aí terceirizou. E aí resolveu em grande parte, mas não resolveu tudo. Não resolveu tudo. Mas ainda vai lá que de lá para cá se arrumou mais dinheiro e tal, porque em 2002 o dinheiro que circulava era muito pouco. Não tinha. Não tinha. Então ainda tinha que se fazer milagre mesmo. Mas hoje em dia, o Flamengo ganha 2 milhões e pouco por dia. O maior orçamento do Brasil. Inexplicável, viu? Inexplicável. Vai chegar a 1 bilhão esse ano de arrecadação. Não, o Flamengo e o Corinthians vão virar Real Madrid e Barcelona, guardadas as devidas proporções. Mas na parte financeira, pelo menos. É muito perigoso que isso aconteça, né? E aí nós vamos ter aí torcendo para ser o terceiro, quarto. Hoje a gente torce para vaga, né? Que não deixa de ser bom, entendeu? Sim. Mas hoje vamos torcer para vaga a partir do terceiro lugar. O Grêmio está ganhando o título. Quem? O Grêmio está ganhando o título. Ganhou. Ele está torcendo para vaga. Agora, o Grêmio ganhou Já teve uma época que era o contrário. Ganhou uma taça. O Grêmio era chacota por comemorar a vaga. Bom, mas ganhou uma taça que passou a valer, né? Ganhou uma taça que passou a valer. Ontem na coletiva o Renato comemorou a Recopa Gaúcha e colocou o primeiro turno do Gauchão também como título conquistado por ele. Em 2011, porque ali se entregava o troféu estanque. Sim. Era o troféu Fernando Carvalho, Fábio Koff. Taça Fernando Carvalho, Fábio Koff, depois virou Piratini e Farroupilha. Nós tivemos... Mas chamar de título não dá, né? Não, tivemos uma época que nem se chamou de título o Gauchão. Era o tal de cafezinho, ganhou... O banguzinho. O banguzinho. Cafezinho.
Depende de quem ganha e de quem perde. Essa é a verdade. Ontem o Grêmio fez, eu não sei se ele fez volta olímpica lá, tudo mais. Até o presidente Romildo fez a volta olímpica. Quando o Argel ganhou lá, a chacota foi imensa do outro lado. Foi. Ganhou, como é que foi? Um torcedor indignado. Quer dizer, pô, gente, o clube vive de taça. O clube vive de ganhar títulos. Se ganhou, parabéns. Agora, não chacotei o time que ganhou o outro clube, a mesma taça com a mesma importância. O João de Esteio que eu estava na Guete comemorando a conquista do Grêmio, o João de Esteio, né? Não, mas devia estar, não tu, mas a torcida do Grêmio. Mas sabe o que é? Eu acho que o pecado do Argel não era lembrar a conquista do título e celebrar o título, e o Inter tinha mais que comemorar mesmo. Era repetir toda hora. Nós ganhamos também a Recopa, É o Renato achar que vai sobreviver disso. O Renato vai sobreviver dos 5 títulos. E vai sobreviver mesmo, pode fazer feio em qualquer competição. E eu acho também, que o Gauchão, o Grêmio está muito bem no Gauchão, com um começo espetacular, mas eu acho que o Gauchão ele não é parâmetro. O Grêmio está com resultados ótimos, mas a gente não pode se iludir, né, Rec? Porque 6-0 na Avenida, várias goleadas aí. Acho que o ano do Grêmio vai ser muito difícil, o Grêmio está se reforçando. Acho que o Gauchão ele é um teste excelente, mas ele não pode ser parâmetro. Porque daqui a pouco, se tu te ilude, tu tá ganhando muito fácil, e daqui a pouco vem as pedreiras e a coisa muda de figura. Então, na minha ótica, eu acho que a gente tem que ter... Tu acha que é melhor começar como o Inter, assim? Dando surto na torcida? Não, acho que não. Mas eu acho que tem que pior começar como o Inter. É pior começar. Por exemplo, o Grêmio ano passado começou horrível. Mas o Grêmio ano passado... time de transição. Começou com uma gurizada, péssimo, né? com uma gurizada, e aí teve que forçar a barra do time titular. Tanto é que o ano do Grêmio ano passado não foi um ano muito bom. Não. Foi longe, mas... Eu vou entrar no terreno analisado aí pelo Mário Sérgio Martins. Quando o Grêmio ganhava um caminhão de títulos, lá na década de 90, eu achava que não tinha tanta relevância a Recopa Sul-Americana. Quando o Grêmio ganhou aquela vez o Independiente 4-1 lá no Japão e tal, eu achava que um título a mais e tal, mas não era o mais relevante. Depois o Inter até passou do Grêmio em número de Recopas, porque o Grêmio andou perdendo uma e o Internacional ganhou 2, de 3 que disputou. Porque o Inter uma vez foi campeão da Sul-Americana, jogou, e 2 vezes como campeão da Libertadores. Aí o Inter passou. Aí o Grêmio fez toda aquela festa o ano passado, porque igualou o Internacional. Porque aqui é o seguinte, é Grêmio e Inter. Porque senão não teria tanta relevância. Sim. E essa Recopa aí o Internacional jogou 4. Ganhou 2 e perdeu 2. Perdeu para o Lajadense e para o Pelotas, ganhou do São José e do Ipiranga e do Erechim. Detalhe, ganhou 2 competições nos pênaltis e perdeu uma outra nos pênaltis. E a outra que perdeu para o Pelotas foi com o time C. Foi com o Sub-23. Se a gente pegar o histórico... agora vamos pegar... Então, o ano passado do Grêmio foi um ano de cumprir a obrigação. Claro. Deixa eu te falar em relação ao início do Campeonato Gaúcho. Se a gente parar para ver o histórico do início do Grêmio e do Inter, é uma exceção do Grêmio esse ano. Sim. É exceção. Porque geralmente é sofrível nos primeiros jogos. É que o Grêmio... Ano passado o Inter começou bem também. Mas não tão bem quanto o Grêmio. Não tão bem. Não tão bem quanto o Grêmio. Tão bem desde 2010 com o Silas, acredito eu. Que começou com uma arrancada muito boa também, né? Mas o Grêmio acho que foi 2010, se não me engano. É por aí. Por aí. O Grêmio também foi uma campanha parecida. Goleada, só que com o Silas também foi Vicente, o Grêmio começou como deveriam começar sempre Inter e Grêmio pela distância que nós temos dos outros, né? Quer pela folha de pagamento, quer pela qualidade de preparação técnica, preparação física, quer pela qualidade de direção, quer pelo patrimônio, quer por tudo que nós temos. Deveria ser. Mas o calendário do ano anterior nos impede isso. Nos impede. Tu não pode mandar uma turma de férias em início de dezembro, 4, 5 de dezembro, volta dia 4 de janeiro, tem um time nos cascos, é impossível. Então é isso que se aproveita e fazem muito bem os clubes do interior. Este ano, o Grêmio, de alguma forma, ele vem de uma bela temporada em 2018, conservou a linha dorsal, trouxe belos jogadores, né, bem preparado, né, então acho que esse ano é exceção, talvez não se repita nos próximos anos, essa arrancada fabulosa que o Grêmio está tendo, entendeu? Porque essa é a exceção, não deveria ser, mas é. O Adonis está me lembrando, o Grêmio não perdeu o Recopa. Não perdeu. Porque 83, 84 não tinha. Não tinha. O Grêmio disputou em 83 um torneio em Los Angeles. Isso. Com o campeão da CONCACAF, se não me engano. E ganhou. E ganhou a Copa, alguma Copa lá. E ganhou. Que na época não tinha... O Grêmio tem um outro título que a gente não lembra. Qual? Que era para ser até significativo. Que é quase uma Recopa Nacional.
O Grêmio ganhou do Vasco da Gama em 1990, quando o Grêmio foi campeão em 89 da Copa do Brasil e o Vasco foi campeão brasileiro, o Grêmio da Copa do Brasil. É verdade. Aí fizeram um super campeão brasileiro. E o Grêmio foi super campeão. Eu me lembro que o Antônio Augusto, quando tinha um programa no final da noite, porque o Antônio Augusto era doente gremista, sim. ele dava todas as conquistas do Grêmio, inclusive os citadinos, e colocava super campeão brasileiro. Eu só não me lembro se tem taça, Rec. Eu não me lembro. Tem, claro que tem. Mas é título. Claro que taça, tem. É título. Eu não me lembro da taça, mas eu me lembro do título. Não, claro que tem taça. Aquele jogo de Eu até vou pesquisar se Tem tem que pesquisar, taça. porque eu não me lembro de ter visto no memorial a taça. Não, 83 Se não tem, aparece. Não se Aparece, preocupe. Vai aparecer uma taça. O de 83 foi a Copa Los Angeles, Isso, que o Copa Grêmio Los ganhou do América do México, 2-2 no tempo normal, 4-3 nos pênaltis. Exatamente, então o Grêmio Foi um ganhou. jogo só. Jogo só. E o Grêmio- torneio que foi disputado só naquele ano. O Grêmio ganhou do Peñarol, campeão sul-americano, ganhou do Hamburgo, campeão europeu, e ganhou do campeão da CONCACAF. Então, o Grêmio ganhou praticamente todos os continentes. Porque já na Em época... 83. Naquela época. Então o Grêmio é praticamente um campeão mundial de todos os continentes. Praticamente. Conhece muito bem. Não, só Faltou não o campeão era da Ásia, só, da África Só faltou e da Oceania. Ásia e da Oceania. só faltou. É da África. E da África. Faltou só isto, e então o Grêmio, na verdade, ele ganhou o que podia naquela época. Exatamente. Ele ganhou o que podia, né? Se briga, se é o Grêmio, é Claro, campeão quem mundial, faz confusão se é não são campeão. os clubes, é a FIFA mesmo. Mas é a FIFA que administra. Gente, às vezes a FIFA vale, a FIFA não vale, quando é a favor Mas ou são contra eles mim. que se contradizem. Aí quando tirou um jogador vale, quando não tirou não vale, quando fez isso vale. E quando deixou usar, por exemplo, proibiu o Inter de usar campeão mundial FIFA vale. Quando disse que o Grêmio não é campeão mundial FIFA não vale. É um problemão isso. Eles se contradizem. Não, e quando há um bafo, eles vão lá e reconhecem. Dali a pouco eles vão de novo e dizem, os campeões mundiais são a partir Não, desse ano. mas Rec, o que a FIFA diz é, claro, um clube brasileiro que é campeão, foi campeão do Robertão, nós adotamos como consenso, vamos chamar de campeão brasileiro, mas ele foi campeão do Robertão. Sim. Era o brasileiro da época, ok? Era o que tínhamos, o que a FIFA diz na visão da FIFA, é como se um clube ganhasse o Robertão e agora ganha este campeonato brasileiro. Ele ganha pela primeira vez o campeonato nessa fórmula, mas ele já foi o campeão Quero ver mundial da convencer a época. torcida do Palmeiras que não é Deca campeã brasileira. Não, quer ver o Santos Mas não também, sou que não eu. é. Essa Mas não é papagaiada nosso. que fizeram aí. Mas não é nós, quando agora... A FIFA reconheceu o Grêmio como campeão mundial. O Bahia da é época, bicampeão mas disse que ia brasileiro. participar pela primeira vez. O Bahia tem o mesmo número de títulos que o Grêmio. Aí vai entrar no site oficial da FIFA, tá tudo isso que está dizendo. E dessa exatamente forma. isso. Aí tu pega lá o unicampeão isso, o unicampeão aquilo, o resto não é. A FIFA diz que não é, nós estamos dizendo. Agora, ou a FIFA vale como organização, ou maior do futebol mundial, ou não vale. É que às vezes vale, às vezes não vale. Mário Sérgio Martins, conselheiro do Inter. Quando, por exemplo, reconhece o Grêmio na campeão do mundo. E para nós não vale, por exemplo, que nós queremos ter o campeão do mundo FIFA lá e não deixam. Então as torcidas vão brigar em relação a isso sempre. Mário Sérgio Martins, conselheiro do Inter. José Vicente Contursi, conselheiro do Grêmio. Vai piorar a tua situação, segundo a previsão Do tempo. Só pode. Do nosso, como é que é? Bruxo? Wagner aqui de Canoas. Bruxo? Bruxo. Wagner aqui de Canoas. Mas por quê, tia? É para te perturbar. Que ele vai Teus dizer? piores dias ainda não chegaram. Não chegaram. O Boa Bruno- noite, Rec. Esse Pega leve. Grêmio é o melhor dos últimos anos. Melhor que 2016 e 2017. O time está mais maduro e os jogadores jogam com vontade. Porém, Gauchão, concordo com o Contursi, não é parâmetros. O Wagner aqui de Canoas. Os indícios estão todos favoráveis, né, Rec? O telespectador tem razão. Agora temos que concretizar isso, né? Realmente o Grêmio está com um belo time, formando um baita grupo. Realmente é um grupo que chama atenção, assim, está sendo montado de maneira cirúrgica pela direção, né? Se o Diego Tardelli chegar, realmente vai ser um reforço, olha, de peso, Rec. E aí eu fico imaginando o Diego Tardelli jogando do lado do Everton, do Luê e do Viseu. E o Diego Tardelli, com a velocidade que ele tem, o Grêmio, com toque de bola e agregada velocidade, olha, o Grêmio vai ter um time... O Grêmio contratou... Quem pega esse time? time? Pois é, ficou meio faceiro a escalação. hein? Mas o Grêmio desenhou com o André essa situação. Só que aí tu já está tirando o André e botando o Viseu, não está piorando o time. Exatamente. Tô Está botando melhorando Viseu. o time. Exatamente. Eu acho que Eu vejo esse quadrado. Para que tu vai disputar com times como o Avenida, por exemplo, ou o Caxias, ou até o Juventude, tá muito que bem. Mas tu quer trancar, Mas quando tu vai trancar. pegar um cascudo de igual para igual, Bota o Montoya. isso traz muita dificuldade. Bota o Montoya, tem o Marinho também para jogar. Aí escolhe o que tiver pior. Exatamente, tem o Rômulo de volante, tem o Michel.
Aí fica na tua tese, o Campeonato Gaúcho engana. Exatamente, eu vou te dizer uma coisa. Tem 8 jogadores para uma vaga no Grêmio se o Grêmio contratar o Tardelli. Não tem, aqui, ó. O Léo Gomes vai ganhar na lateral direita a posição, pelo que está jogando. Sim. Hoje deu 80-20 na Granal. Deu 80-20. Jeromel... Mas também depois de um gol... ele deu mais o miolo da zaga está resolvido. Jeromel Kahneman. E vai ser o Cortez. Com todo o cartaz. Achas, Zé? Vai ser o Cortez. O Capixaba vai sobrar. Michel vai jogar. Maicon vai jogar. Luan vai jogar. Everton vai jogar. E Viseu, em princípio, vai jogar. Sobra uma vaga para Marinho, Montoya, Alisson, Pepe, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Tardelli. Pode incluir outros se quiser. O glorioso Vico está aí ainda. Sim. Mas para esses 8. Aí vão dizer assim, mas não tem as mesmas características. Sim, mas só sobra uma vaga. E pode também pode colocar o Luan lá na frente. Se entra um desses, sobra o outro também. Bom. Pode tirar o Viseu e colocar o Luan lá na frente também. Mas não esquece que o Everton... Falso 9. Aí sobram 2 vagas. Aí sobram 2. Eu acho que o Everton vai ser vendido. Então já sobra outra vaga. Na próxima janela. Gente, daqui a 3 meses, 4 meses, essa próxima janela está batendo na nossa porta. Exatamente. E aí tu tem todo o Campeonato Libertadores, tem toda a Copa do Brasil e tem todo o final do Brasileirão. Mas vai depender do que ele conseguir também mostrar em campo, especialmente na Libertadores. O Everton? Acho que para mim o Everton já mostrou em campo lá atrás que ele pode ser vendido. Ele mostrou, caiu depois da lesão e agora está recuperando. Ele vai ser vendido pelo que ele mostrou em 2018. O gol que ele fez ontem foi algo de... Vamos ser claro, o Everton é um baita jogador. Uma pintura. O gol do Viseu também ontem, olha... Aquele lá de diagonal, muito bom. Gol do Léo Gomes, o que foi? Golaço também. E o Avenida poupou jogadores ainda, né? O gol do Léo Gomes foi parecido com o gol que ele fez contra o River. Não foi parecido? Não se lembra? Eu gostei do Léo Gomes, que ele tem uma filha chamada Luísa igual eu. Tá certo. Eu ontem homenageou a filha, né? Mas esse Léo Gomes, ele cresceu de uma forma extraordinária. Impressionante. Hoje não tem pro Léo Moura, né? Não tem. Como é que vai botar o Léo Moura, um tiozinho ali? Não dá. Não joga muito o Léo Moura, mas eu queria o Léo Moura de 2008. O Léo Moura vai ser homenageado de vez em quando. Agora, em princípio, por exemplo, se ele tiver condições, já tem que jogar contra o Brasil, né? Senão vai enferrujar. Não, se não joga contra o Brasil, vai jogar contra quem? Tem que jogar. Aliás, o Brasil tá numa ruim, né? O Brasil vai pro desespero contra o Grêmio agora. Vai ser um jogo pesado lá. E pega um Grêmio, trocou o treinador, e parece que o treino deles hoje foi pegado, e aí tu coloca, então foi o treinador. Os jogadores mostraram vontade. Tem essa informação lá do Edu PS, que está nos vendo agora, né? E que o treino foi muito puxado. O treino foi pesado e de parte dos jogadores. Eles se empenharam como nunca. Prato de comida. O Brasil está tentando contratar o Marcelo Tencati, que foi o técnico mais longevo do futebol brasileiro, treinador do Londrina. E o segundo era do Brasil. Mas não foram eles que se pegaram a soco? Não sei. Com o Zimmermann. Com o Zimmermann, não foi o próprio técnico? Mas o Zimmermann não está lá. Não está, mas fechou o pau contra o Brasil. Esse Marcelo ia agitar. Aí eu te pergunto, Rec, o que o Brasil faz? Ele entra com os titulares contra o Tubarão ou foca no Gauchão para não cair? Gente, tem que entrar com o segurar contra o... Se perder um que outro, não muda nada. Cara, não muda. Financeiramente, Não, estou dizendo, se perder um titular, não muda nada na qualidade do time, porque eles não estão ganhando. Acho que contra o Tubarão o empate serve. Tem que jogar as ganhas lá. É isso aí. É dinheiro... Para recuperar a autoestima. Não, e outra, não é só isso. Grana. Gente, ele precisa de grana para remontar esse time aí. Ele não vai remontar do nada. E outra, o Brasil a 8 pontos de escapar em 5 jogos. Tem que fazer 1,6 pontos por partida. Tem que se fechar. Os 5 jogos do Brasil. Ele tem 1 contra o Grêmio. Não, mas para entrar entre os 8, quer dizer. Não. Para escapar. É que para escapar tem que fazer 11 pontos. Não é para escapar. Tem que fazer 8 no limbo. Mas é que a diferença do limbo pro cair é 1 ponto. Ele tem que fazer 8 em 15. Tá difícil. Mas de qualquer forma, força máxima com o Tubarão lá. Timezinho que não existe, o empate para ele é negócio. Timezinho que não existe. Todos os gurizinhos que não são aprovados aqui vão para lá? Não, tu vai ver que ele vai empatar ou ganhar. Não é o Tubarão, acho que é o outro. Beto Almeida. Tubarão de Santa Catarina. Mas eu acho que o Tubarão... É o Tubarão de Santa Catarina. Parece que o Tubarão, esse time é clube empresa, que tem um projeto profissional. Beto Almeida. Isso aí. Mas é a empresa do Paraná. Se jogarem os dois como sabe jogar, dá o Brasil. Caiu o técnico, Beto Almeida estava de interino, não sei se já assumiu o definitivo. Tem o Júnior Chávari lá, tinha o Paulo Samuel, que era assessor do presidente, tem o Juninho Brunqueira. Na comissão técnica. Tá aí os jogadores. Falei Bruninho Junqueira, mas é Bruno Junqueira.
Bruno falou. Junqueira. Bruno Junqueira tá lá, o Bruninho? Tá lá o lá. Bruninho. Mas ele não é do Não, Marcelo empresário. Vaz? Mas é Empresário. empresário em geral. E tá lá também o Piu Piu, William Lampa. o William Lampa. Eita. A sequência do Brasil no Gauchão. Vamos ver. Enfrenta o Grêmio domingo em casa. Tem que arrumar um empate. Depois joga... Dá para arrumar um empate com o Grêmio. Jogando em casa, no desespero, fazendo aquilo que um dia o Brasil já soube fazer, que até o Aimoré fez aí contra os reservas do Grêmio. Aí tu vê, no início do campeonato, pega a matemática, Grêmio, tá bem, passa. E aí agora vai ter que arrumar no mínimo um empate, é ruim. Arrumar o empate. Tá, Com o vamos ver. Grêmio. Vamos ver. Joga com o São José em Porto Alegre. Já vou te dizer Aonde? se vai se salvar. São José em Porto Alegre. Vai arrumar um ponto também. É ruim. O São José já vai estar classificado. Tá. Com o São Luís em Pelotas. 3 pontos. 3 pontos. É jogo direto, né? Já arrumamos 5. O Luiz tá ganhando os pedaços. Clássico com o Pelotas. ponto. Isso aí. Dá pra Depois salvar. fecha em casa, fecha fora de Dá, casa dá. com o Veranópolis. 1 ponto. Tem 7 aí. Deu 7. Mais Faltou um 3. ponto. Vai rezar igual o Novo Hamburgo escapou aquela vez com 10. O ano passado. Escapou ali, né? Escapou com É 10. difícil, mas dá pra salvar. Mas só muita oração. Muita oração. Eu acho que eles Mas aí tem o seguinte... Ele é nessa- O obrigado. Grêmio tá jogando. Não, e nessa Eu acho projeção... que ele não arruma esse um ponto contra o Grêmio, Acho que mas... não, acho que não. Nessa Acho projeção que tem do que arrumar REC... aqui contra o São José. Aqui com o São José. Não, isso aqui eu já estou falando no milagre. Nessa Não, mas projeção O do REC... milagre é fazer 10 pontos. É verdade. Nessa projeção do REC, ele não perde pro Grêmio e termina essa fase invicto. Em Não, 5 não, jogos não, de não. visibilidade. O que ele não fez... Não, pô. Mas Sim, 5 não jogos perde de ninguém. visibilidade. Tá, mas ele pode ganhar 2 então, tá? Se vocês quiserem. Não, E pra mim, empatar ele, uma. Ele pode Tá? ganhar do São Luís. Facilita o meu cálculo. Sim. É. Tá bem? Ele vai ganhar 2. E talvez Ganhar vai. o clássico do Pelotas, Que é possível. e ganha do São Luís. E empata uma. Aliás, o Pelotas joga hoje, né? Tá, bom. Joga Me ajudaram. Joga com o Novo Hamburgo, os dois estão jogando a classificação já. Empate com o São José e perde pro Grêmio. Pode ser, pode ser. Aqui não dá para contar um empate com o Grêmio. Vamos ser claros. Ele tem que ganhar não tem 2 como. então, tá? Pra melhorar. Isso até melhora a situação dele. Aí- Porque no meu aqui era 2 vitórias também. O meu era 2 vitórias e... Não, tu projetou uma vitória Uma e 3 vitória. empates. Não, tem 7 pontos. Tu projetou uma vitória contra o... E 4 empates. O São 4 Luís. empates. Sim, Uma são 5 vitória e jogos. 4 empates. Contra o São Luís. Então o cálculo de vocês é melhor ainda. 2 vitórias e um empate é uma vitória a mais. Isso aí. Isso. E aí tu pode disputar, taca com alguém por aí. Isso, porque... E pode fazer até um saldinho aí, melhorar. É quase missão impossível não perder pro Grêmio. E melhora o saldinho. Ele vai de técnico interino, né? Não sei se consegue até O lá. São José em casa tá com 100% de aproveitamento. Eu vou ajudar vocês aqui. Avenida tem 6. Tá bem. São Luís tem 5. Brasil e VEC tem 3. Desses 4, 2 cairão. O Aimoré ontem subiu para 9. O Pelotas e o Novo Hamburgo tem 7 cada um. O vai- Juventude tem 7 porque perdeu para o Internacional ontem. Então, se complicou um pouquinho. Tá? 4 pontos só do Brasil. Faltando menos rodadas, 4 pontos já é. O Novo Hamburgo e o Pelotas. Não, um dos dois é para. Ou vão a 8 os dois, ou alguém vai para 10. E aí, E aí complica, 7. né? E aí tira um da. Não, aqui Mas se é os muito dois complicado. chegarem a 8, já... A situação do Brasil aqui, ó, Deus está chamando. Tá se difícil, chegar a 10 complicado. pontos. Tático é bem complicado. Se chegar a 10 pontos. Aqui, ó, joga a morrer contra o Tubarão. Vai lá e ganha, faz a segunda cota, ele precisa de dinheiro. E aí, bom, vamos disputar a segunda divisão com o Gaúcho, vão, mas vai para a Série B montadinho com dinheiro. E o Avenida. Ele precisa. E o Avenida vai pegar o Guarani de Campinas agora, tem a chance de arrumar uma grana, mas tem que ganhar do Guarani, né? Um jogo só, né? Um jogo só. Mas o empate do Guarani. Complicado. A vantagem que o Brasil tem é que o empate é dele. E aí, já vai arrumar 1,1 milhão. Imagina, 1,1 milhão para Foi eles. o que deu ano passado, era 500, depois 600, né? Esses times do interior aí, contando, talvez não o São José, eles devem 2020 já. É esse o problema. Eles estão tentando arrumar dinheiro de 2021. Aliás, eu dei essa notícia em primeira mão, só que eu não sabia que era tanto valor. Eu dei essa notícia que o Ministério Público do Trabalho tinha autuado o São José. De novo? Hoje eu fiquei sabendo, nesse negócio das divisões de base, Sim, que a multa já é de mais de 2 milhões. é possível. O São José vem uma ruim com o Ministério Público do Trabalho de anos, não é de agora. Você era um advogado? Não. Quem é advogado era o falecido Luiz Fernando Costa. Eu herdei e depois passei, entendeu? Até por uma questão de conflito de interesse. Mas acompanhei lá atrás. Então, vem uma ronha lá, tem um procurador do trabalho que, cumprindo excepcionalmente as funções deles, está cumprindo muito bem.
Aliás, ele cumpre contra o São José de uma forma fazendo valer o diploma dele. E isso está trazendo um problema muito grande. E acho que o São José ficou a bola da vez. É esse o problema. Enquanto isso... São José é o Cristo. É o Cristo. 2 milhões, assim, ó, como se fosse 200 mil, 300 mil. Vão cobrar 2 milhões e tudo mais. Mas tem discussão ainda. O São José vai espernear e vai acabar resolvendo. Vai acabar pagando isso aí, mas não nessa proporção. Essa é a verdade. Enquanto isso, Rec, em 2012, auto de infração número 569057 da Prefeitura do Rio estava autuando o Flamengo com uma multa pelo seu CT. R$ 399,39. Foram mais de 30 e não notificações. Pagou, né? E não pagou. E não pagou. Não pagou. Pagou 11, parece. De 30 Não, é pior não pagar, é pior não fazer o que mandava o laudo. E parece que o extintor estava vencido, né? Pior não extintor cumprir. Vencido. Enfim, tinha uma série de irregularidades. Mas é que sabe Fantástico, ontem foi uma reportagem bem completa. Bem sobre completa. O professor Enio foi muito feliz aqui na leitura que ele fez. No Rio de Janeiro, antigamente, tudo era festa. Ele Kaufmann. Gente finíssima, um abraço para ele. O professor disse com propriedade aqui, tudo a gente achava engraçado, o Rio tudo era melhor, tudo era alegre. Viu só, o povo gaúcho é carrancudo, é mal educado, é não sei o quê, é muito austero. Aqui tudo é ferro e fogo. Né? Lá não, lá eles relaxam, lá eles sabem viver, são bons. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Brincar com vida humana, não. Não. Complicado. O que está se fazendo nesse país aí, aí a gente volta ao início do programa e vamos voltar sempre a isso para que não esqueçam, entendeu? E esquecem. Eu acabei de dizer que nós tivemos 6 anos agora na Boate Kiss. E as pessoas assim, mas gente, foi aqui do lado. Quantos jovens morreram ali? Exato. Quantos jovens? A gente não tem a memória da história, né? O brasileiro se esquece muito das coisas. 200 e poucos. Foi 200 e poucos, se eu não me engano. 237. E fora os sequelados. Fora aqueles que tiveram problema de pulmão que vão ter pro resto da vida. Entendeu? Proporcionalmente é como se tivessem caído um jumbo. Exatamente. 230 pessoas morreram. E aí agora aconteceu lá. Um horror. Não, e outra, e Brumadinho. Do jeito que morreram. Brumadinho aconteceu, mas aconteceu 2 anos atrás, a mesma Mariana, coisa lá. Mesma coisa. Mariana. Gente, é muita irresponsabilidade. Irresponsabilidade não tem CNPJ, tem CPF. Chamar o nosso Júlio Lemos aqui para dar o nosso recado imprescindível para você que anda aí cabisbaixo, achando que tem que jogar a toalha e tal. O Júlio Lemos já vai dar o recado, mas antes, uma homenagem aqui ao Boechat. Esse foi, não sei se é o último programa dele na Band News. É o último, né? O último foi ontem, então. Hoje? Hoje ele fez o programa e foi para... Exatamente. Foi para Campinas. É o de hoje, então. É um troço inacreditável, sabe? E a história, não sei se era uma testemunha, contou, é que ele se jogou do avião. Sim. Estava se salvando, estava pedindo socorro, porque se jogou de uma altura que dava para se salvar, e disse que deu azar porque o helicóptero caiu em chamas em cima dele. Puxa vida. Não, deu um nó no estômago. Eu escutei essa testemunha. Deu um nó no estômago. Eu estou ouvindo agora. Não, porque tu vê o cara está se salvando, o cara fala e se arrepia todo. O cara está se salvando. E morre o helicóptero em cima dele. Sim, ele morre quase 2 vezes, né? Porque o cara já estava... Vou me atirar, que é a chance que eu tenho. Consegue êxito. Vai se quebrar uma perna, quebrar uma coisa, vai se arrebentar, mas vamos para o hospital. Isso é incrível isso. Isso é muito triste. Mas o último programa do extraordinário Boechat. Como eles dizem, como disse o Mauro Silva, presidente da Unafisco, a Carta Magna, no artigo 37, diz que aquilo é ilegal. Ok. O que faz um cidadão quando se vê atingido por uma norma que considera inconstitucional? Esse cidadão vai para a justiça, ao Supremo, onde tiver que ser, entra com liminar e tal, e tenta fazer valer o seu direito contra a autoridade coatora. O que fazem as corporações brasileiras? Se apropriam da sociedade como forma de protesto. Então pararam de trabalhar da forma que tem que trabalhar e começaram a submeter milhares de passageiros de produtos importados a restrições, dificuldades, fiscalizações de operações padrões que produziram filas gigantescas nos aeroportos que estavam sendo alvo dessa violência dos funcionários da Receita Federal, que, diga-se de passagem, estão no topo da cadeia salarial do Estado brasileiro. Aí, qual foi a reação da autoridade máxima? O Bolsonaro vai assinar uma portaria, um decreto ou qualquer coisa assim, alterando, sei lá o que, a norma da ANAC para atender à exigência dos fiscais da Receita. Notem,
Eu não estou dizendo que o fiscal da Receita tem ou não tem que passar por detector de raio-x, pelo raio-x. Não estou nem dizendo, acho até que faz sentido que a autoridade aeroportuária, o fiscal, o policial, tenha algum tipo de tratamento diferenciado do passageiro comum, ok? Ok. Isto não quer dizer que seja razoável uma categoria de funcionários públicos transformarem seus patrões, que são os cidadãos, os contribuintes, em reféns. Fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de atitude hostil contra o cidadão, que não tem nada a ver com essa história. Esse é o exemplo daquilo que eu estava dizendo no começo do programa. Ele sempre incluía o cidadão. E falando a verdade, né, Rec? Falando a verdade, sim. E sendo respeitoso e contundente. E apanhava muito por causa disso, porque hoje em dia, tu opinar, falar a verdade, por muitas vezes tu é muito atacado, né? E isso serve Esquerdinha, de M. Tu é rotulado, te marcam na paleta, isso serve também para jornalismo esportivo, qualquer tipo de jornalismo. E até nós, conselheiros nos clubes também, às vezes damos certas opiniões que vão contra os interesses de algumas gestões e contra alguns interesses que realmente... Aliás, eu vou dar uma opinião... de maneira muito ruim. Eu vou dar uma opinião aqui e quero ver se o Contursi... E é a verdade, às vezes. Eu quero ver se o Contursi concorda. E o Mário Sérgio também já tem uma larga experiência, o Maurício também. Está se desenhando no Grêmio uma ideia de que um consenso de tudo é a melhor saída para o clube. Vamos dizer que eu sou radical e tal, que eu estou nadando contra a maré, porque a administração do Romildo acalmou tudo, e porque agora o Grêmio pode se entender em todas as alas e tudo mais. Bom, tem um movimento que nunca compôs com ninguém, o Grêmio do Prata, por exemplo. Ele vai ser incluído nessa composição ou não? Né? De juntar a renovação do conselho, bom, o fulano do Grêmio Independente indica tanto, o outro do Grêmio Unido indica tanto, o outro do Multicampeão indica tanto, o Grêmio Sem Fronteiras indica tanto, o outro... Como é que se faz isso? Isso se fazia antigamente, na época do MDB e da Arena. Para aí. Agora nós vamos escolher os seletos da sociedade e vamos enfiar dentro do clube, goela abaixo, porque meia dúzia de cardeais entende que isso aí vai acalmar o clube e eu vou engolir isso aí, sendo um democrata forjado ou curtido de tantas coisas? Não. Não, eu acho isso um absurdo. Se quiserem que o presidente Romildo continue, se vai ter oposição ou não, e se tem lacuna aí na interpretação do estatuto, ainda vá lá. Não tem problema nenhum, está fazendo uma grande administração, é honesto, se houver, mas aí é o administrador, não poder ampliar o leque do clube para torná-lo perene, porque esse negócio de processo viciado, nós sabemos o que deu, em tudo. Em 2003, isso aí fede. 2003, o que aconteceu no Grêmio em 2003. Exatamente. Mais E recentemente, foi por causa daqueles episódios, Rec, que surgiu o Grêmio Independente, que é o movimento do qual eu participo. Mas é óbvio que o Grêmio Independente... Para justamente democratizar o clube. Agora nós vamos retroceder, então não faz sentido. Mas você ouviu isso, né? Existe um burburinho nesse sentido de... Mas o primeiro movimento que veio em mente para mim foi o Grêmio do Prata, que não compõe com ninguém. Exato. E o segundo foi o de vocês. Eu até acho que o presidente Romildo, ele pode indicar o seu sucessor, e a tendência é que ele indicando o seu sucessor vai ser eleito, mas que se passe por uma eleição, como se prevê o estatuto. Enfim, tem que se cumprir o estatuto. Eu acho que fica muito casuísmo mudar o estatuto para daqui a pouco deixar o presidente Romildo eternamente no cargo. Acho que isso aí tem que tomar cuidado, porque da outra vez que teve unanimidade no Grêmio, nós todos sabemos o que aconteceu, né? Então, assim, é muito perigoso isso. E o que tu falasse realmente faz sentido. Mas eu acho sim, Rec, a eleição tem muito tempo ainda para a eleição do Grêmio. Vai ter muita água para passar por baixo da ponte. Acho que o Grêmio está no momento realmente pacificado, assim, porque os resultados vieram, né? Isso, o presidente Romildo tem esse mérito, que as vitórias trazem a tranquilidade, né, política para o Grêmio. Mas, assim, nós vamos ter que enfrentar uma eleição esse ano, né? Acho que está muito cedo. Eu já vi alguns vídeos aí em algumas redes sociais de manifestações e tal. Enfim, acho muito cedo. Acho que a eleição está começando muito cedo. Eu estou com uma certa preocupação com relação a isso. Acho que tem que deixar para o momento certo. Acho que o Grêmio tem muitos campeonatos pela frente e acredito que o Grêmio tem que se voltar mais para conquista de títulos. Manter essa série vitoriosa de títulos. Acho que a minha preocupação é essa. Surfar nessa onda. O Inter tem que um título por ano, no mínimo. O Inter surfou bem nessa onda. Nós tivemos depois não soube terminar a onda, né? Nós tivemos lá essa alteração, tu fala em PMD e Arena, nós tivemos lá no Internacional, o Grêmio
também na mesma época, né? Quando fizemos uma alteração na forma de eleição do Conselho e aí começamos, né, a alternar no poder, eu diria, né? Nem tanto assim no Inter, né? Porque tivemos dificuldade em relação a isso, né? Nem tanto assim. Mas isso é importante para o clube, essa organização, essa a disputa é criação. importante. Não, e a criação de novos dirigentes, deixa passar. Às vezes essa grupo fechado, como está acontecendo no Grêmio agora, ele impede da criação de novos dirigentes, que tu vai precisar logo ali. Porque esses vão passar. Exato. E aí tu não vai criar novos dirigentes, não vai criar nada para o clube. Gente, calma. O primeiro, quando o clube está ganhando, está muito bem isso. A primeira derrota, a primeira não ganhar um título que seria importante, isso vem à tona. Mas, Mário Sérgio, eu acho que o exagero é querer fazer consenso. O consenso. No conselho. Meu Deus! Não tem como. A listinha. Não tem como. Eu vou me reunir agora com o Contursi, com o Mário Sérgio, com o Maurício. Nós vamos escolher agora quem pode nos representar a contento. Isso aí é o retrocesso. Não, é retrocesso. Isso aí é como funcionava volta lá atrás. O clube nos anos 50, 60. Até pelo amor de Deus. Os anos 70, 80 foram assim. Ele mudou lá para o ano 2000. 90? 2000 é a partir a partir 90. Até 99, a eleição era assim, ó. Quando ganhava uma chapa, elegiam todos os conselheiros. Bom, o que acontecia dentro do clube? Né? Se aprovava o que queria. Passava o que queria. Só que não tinha tanto dinheiro em jogo. Por que eu estou falando tanto em dinheiro? Não é questão só do dinheiro. Mas o dinheiro hoje existe para ser bem administrado. Exatamente. E aí bem gente inteligente. Né? Mas tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização. Por exemplo, o que aconteceu no Internacional, por exemplo, aí, o que aconteceu no Inter. Se o Inter não tivesse caído para a segunda divisão, será que iam descobrir tudo o que descobriu? Acho que não. Acho que teriam... Alguma coisa podia acontecer. Mas acontece. Sabe? A impressão que passa é que só se descobriu porque o Inter caiu. O Inter caiu em 2016. Sim. Tá bem? 2017. Mas deixa eu contar um episódio para vocês. Quando começamos a examinar essa situação, ainda era 2016. O Inter não tinha caído. Ia cair. Bom, mas não tinha caído ainda. Havia chance. Né? Mas já tinha um mau cheiro no ar. Não. Já tinha portaria em relação a isso. Eu era presidente do Conselho Deliberativo. Já tinha portaria, o Dacamino era presidente do Conselho Fiscal. Nós já sentimos que a coisa não estava bem. Tanto que quando eu passei o bastão para o próximo presidente do Conselho, Sérgio Urri, eu o chamei, tive uma reunião muito grande com ele sabe disso, né? E coloquei as situações. Olha, isso não pode passar assim. Não importa o que tenha acontecido. A coisa não está bem. Mas, veja bem, se nós tivéssemos a mesma situação de eleger todos os conselheiros que ganhassem uma chapa, talvez, independente do Inter cair ou não, teria passado. A oposição Vamos resolver é muito internamente isso. Na minha opinião, a oposição ela é muito importante na política brasileira, estadual, municipal e na política clubística também. É verdade. Porque tem que ter fiscalização. Não é questão de corneta, não é isso. E um chato inteligente é muito melhor que um cordeirinho. Exatamente. Então você tem que ter oposição contraponto, a pessoa tem uma visão diferente do assunto. E a crítica, às vezes, é que ela é vista como uma corneta, uma coisa maldosa. Que, na minha opinião, a crítica ela é pro bem do clube. É verdade. É uma crítica construtiva pro bem do clube. Até porque ninguém é dono do clube. Exatamente. E ninguém é mais gremista que ninguém, nem mais colorado que ninguém. Só para limitar o que tu colocasse, Vicente, essa comissão formada pelo Sérgio Urri é a comissão de notáveis, grandes colorados, grandes conselheiros, que ele conseguiu tirar de todos os grupos. Não, mas aí tudo bem, aí tá certo. Não, mas tá certo. Comissões, estudos. Não, mas que tu consegue pessoas para qualquer função em todos os grupos. Não é só o grupo A ou B que tu consegue. Claro. É esse o negócio. Todas as linhas tem todas as linhas e tem pessoas. Agora o importante é fazer a coisa funcionar. É ou não é, Júlio Lemos? Se a coisa funcionar, já é o começo de tudo. Já garante teu estoque para a viagem. É importante. Boa noite, senhores. Boa noite a você ligado não posso viver sem. Não pode, 3 frascos já ficam para a viagem. Sem dúvida. O REC está sempre carregando. 3 frascos daí é super dose. A gente está aqui nessa noite de segunda-feira para falar dessa solução inteligente que, de fato, tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Este é o Formen, a vitamina do homem. Você, meu amigo, que anda cansado, estressado, profundamente desanimado, não consegue dormir direito à noite, parece que você deita, vira para o lado em instantes, já toca aquele maldito som do despertador, você já acorda de mau humor, perde a paciência por qualquer motivo, se incomoda facilmente no trânsito, não aguenta mais a pressão do ambiente de trabalho, seus negócios não estão se desenvolvendo como você gostaria, e tudo isso é sinal desse alto nível de estresse que tem atrapalhado toda a sua vida. É um desgaste físico, mental e emocional que interfere diretamente na sua vida sexual. É aí que mora o perigo. Mais de 51
42% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. Seja a temida impotência sexual, você que está falhando na hora H, está decepcionando a patroa ou está indo rápido demais por causa da ejaculação precoce. Repito, 2 problemas seríssimos que atingem mais da metade dos homens. Mas, meu amigo, está na hora de você tomar uma atitude para recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual com Formen, a vitamina do homem. Eu sempre destaco, Rec, não é um remédio, não é um mero estimulante. Isso quer dizer que não tem efeito colateral nem contraindicação. É um suplemento mineral, é natural, você pode tomar tranquilamente, não tem nenhum problema. Pelo contrário, Formen só vai fazer bem. Você toma todos os dias, ele vai revitalizar o seu organismo e vai ajudar no seu reequilíbrio hormonal para você voltar a ser aquele artilheiro da vida, balançar as redes e correr pro abraço para ficar na boa com a patroa. 7:55, estamos ao vivo. Você liga agora nesse número aqui do seu vídeo, 0800 646 0505. A ligação é gratuita, o seu número fica registrado e amanhã pela manhã uma consultora querida, competente, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado no REC, aqui na TV ou pelas redes sociais, vai adquirir o Formen com super desconto exclusivo, pode parcelar no cartão de crédito e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o estado. 0800 646 0505 para gremistas e colorados de atitude. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Reck. Dá para fazer até um trocadilho. Claro. Com atitude, o cara pode ganhar altitude. Exatamente. Tá inspirado hoje. A coisa vai num crescendo. Não? Com certeza. O que o Formen faz com a pessoa, hein? Então, valeu, Raquel. Que barbaridade. Não, foi, tá bem. Então, pra quem vai entrar em férias, tá ótimo. Não, mas isso aí também é pra isso. Tá bem. O cara relaxa. Não. Aí depois volta a comparecer no placar. Se me permite, eu acho que dá para um cara de 90 anos que vai funcionar, mas tem que dar um remédio para memória também, não. Bom. É só um remédio. Mas isso aí é uma composição, né? Isso é uma composição. Deve ter junto. Mas o Formen se preocupa com tudo isso aí. É. Já voltamos. R$7h59, uma boa hora para você pensar numa ótima pizza. La Tarantella Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores, também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças tem valor promocional. Na Otto Niemeyer 1465, reservas e teleentrega, tá chovendo e tal, 30 24 44 41. La Tarantella .com.br. Se você se planejar para amanhã tem preço promocional. Já é o melhor da cidade. E aí com preço promocional e esse monte de coisa boa junto, o valor agregado é espetacular. SIA, do amigo Bira, SIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência, mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375-3800. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu melhor negócio e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 30-34-4000. Respeite os limites de velocidade. A Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. E, você sabe, passa no vestibular e já procura ali a Central de Imóveis. Faça com mais de 15 mil clientes. Sempre vai encontrar a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Insulfilme, a marca que virou sinônimo. É sinônimo do produto. Se fala em Insulfilme, se fala na proteção. Desde 1988, alerta para você. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e sua conta duplicou de valor, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme.
Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue, agende visita ou receba a sua cotação via WhatsApp 30 21 23 23. WhatsApp 996 83 3199. Insufilme fica na Rua Hoffmann 519. Bom, Contursi, se você está esperando um Grêmio melhor ainda que o do ano passado, como disse um ouvinte aqui, ou você acha que o Grêmio perdeu alguma coisa, perdendo Douglas, Cícero, Ramiro, e agora vai perder o Jael, quem sabe? Olha, Rec, eu acho que o Grêmio está muito melhor do que o ano passado. Por esses resultados agora no início do Gauchão já são a amostra disso, né? Enquanto isso, nós vamos vendo os lances do Grêmio ontem. Vamos ver os lances. Não, pode ir falando. Foram gols muito bonitos, tá? Então, assim, eu acredito que a perda do Douglas, o Grêmio não vai sentir, tá? Se o Grêmio vier a perder o Jael com a chegada do Diego Tardelli, também não vai sentir. Vai ser um acréscimo de qualidade para o time do Grêmio. E o da Silva pode ter uma qualidade parecida? Pode. Então, assim, acredito que o Grêmio fez contratações cirúrgicas, que reforçou o elenco de maneira muito pontual e com qualidade. Então, assim, o Grêmio vai ter 4 competições esse ano e entendo que essas contratações vão ser muito importantes, porque, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, tem praticamente 2, quase 3 times no elenco. Então, o Grêmio precisa de jogadores para compor o grupo. Como o Renato falou, numa entrevista coletiva que ele deu, o Grêmio precisa ter elenco. Porque para aguentar o ano e o calendário do futebol brasileiro é muito complicado. Tu vê, ano passado, que o Grêmio chegou em novembro, outubro, estava sem perna. Nitidamente o Grêmio tinha problema. E sem jogador. E sem jogador. O Léo Moura não jogava, o Everton não jogava. O Luan não jogava. Desde outubro. Maico não jogava. Então, assim, acredito que o Grêmio está se reforçando para justamente não errar como o ano passado. Acho que o Grêmio, acho que a direção visualizou bem os problemas do Grêmio, que foi nesse sentido. O Grêmio não tinha elenco para aguentar e chegar em novembro, que é o mês decisivo do ano, com um time de qualidade. Eu me lembro do jogo do Grêmio contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. O Grêmio foi bem, mas nitidamente dava para ver que o Grêmio estava sem perna, Aquele jogo o Grêmio perdeu só de 1-0 pro Flamengo lá. Que gol desse Léo Gomes. Um golaço. O do Everton foi um golaço, mas esse... 3 gols muito bonitos. Esse ele não parou a bola. Viseu também foi do Viseu, o do Viseu ele nem olha pro gol, já percebeu? Não, e esse ele não parou a bola. Não parou. Direto, chutou Recebeu direto. a que o Grêmio fez gols de treino, né? Isso é claro. O Grêmio tinha que fazer. Tinha que fazer. É que também quando o Avenida, que tem uma proposta defensiva, toma o gol a 3 minutos do primeiro tempo, acabou esse 3 minutos não, desmonta, né? 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. Aí então desmonta, né? O que dá para ver, o Luan tá muito bem. Né? O Luan, ano passado, teve um ano meio complicado, muitas lesões. Então, esse ano, acredito que vai ser o ano do Luan, como foi 2017. Diziam que ele estava bebendo e aprontando, agora ele está namorando, está amando, né? Igual eu amando da mulher. Agora, se ele estava com tudo isso e está rendendo isso aí, deixa ele como estava. Deixa como estava. Deixa. Não mexe na forma. O jogador beber não mexe na forma. Trapo para namorado do Luan. Fazer uma faixa para ela. Muito obrigado. Mas é que o jogador beber ou não, fazer festa ou não, só tem relevância quando ele não está bem em campo. Exatamente. Isso aí, só quando ele está bem, aparece quando está bem. Quando ele não está bem, isso vira notícia. Em 95, eu me lembro que a gente tinha o velho Dado Beer. Você te recorda? Sim, era o fim da cidade. Fim da cidade. É onde eu moro hoje. Ali no Peçanha, ali. Era o fim do mundo aquilo lá. Tu ias lá, nós íamos lá, os jogadores do Grêmio naquela época estão sempre lá. E arrebentavam dentro de campo. Tava o Nildo, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes, o Jardel, Paulo Nunes. Paulo Nunes guardava o lugar. Quebravam a noite, E aí quebravam tudo dentro de campo. Ganhavam tudo. E aí? Mas o Arthur seguidamente estava no 20/9 ali no Moinhos. Isso aí não significa que não tem nada. influência. O excesso. Que ele faz fora de campo. Que significa. O Renato, o Fábio Koffer uma vez não multou o Renato, que chegou acelerando o carro dele no Olímpico. E aí o Renato disse: presidente, se eu fizer 2 gols no Grenal, o senhor não precisa pagar multa.
Tá combinado. Ele foi lá, fez no Grenal, acabou com... O Vicente é o excesso em qualquer lugar, qualquer profissão, né? Cachaçada não dá. Aí o cara começa, vai uma noite, aí vai outra noite e tudo mais. Esse episódio que colocou do Grêmio, tu não vai contar todos os dias que os jogadores iam lá. Eles iam fazer a festa deles. Você imagina, um jogador com 20 anos, carro tem que aproveitar ano, tem que aproveitar. Tu não pegava nada com 20 anos, né? Porque na nossa época era diferente. Na verdade, peguei gripe várias vezes. Eu também. E resfriado aos montes. Então, agora tem que ter um limite para isso. Né? Os jogadores têm que se conscientizar que ele vive do corpo dele. Claro, e tem responsabilidade, tem horário. horário. Por mais assim, eu vou fazer gol no Grenal e tudo mais, aí toma todos os dias, ele vai fazer gol no Grenal, mas não... Entendeu? É por ali. E se vai ficar todo dia, vira alcoólatra. Vira alcoólatra, né? Que é pior. É pior. Então, eu acho que é o seguinte, hoje os jogadores estão mais conscientizados em relação a isso. Aí tu vê aí o jogador do Grêmio, Luandes, que saiu. Eu acho que meio folclório isso, porque não se viu o jogador. Não se tem histórias como se tem anos jogador ali. Eu estava esperando um início de ano terrível. Eu acho que ele pelo que se falava, teve lesionado. Tá arrebentando. E foi uma questão contratual também, não. Por aí, eu quero ganhar mais. Claro. 2017 eu arrependei. Eu fui o melhor jogador da América do Sul. E a lesão que ele teve, né? Essa fascite plantar é muito chata. E agora tem lesões... E tem amigos meus médicos que dizem que não tem o que fazer. Dor. Tem que ficar parado sem fazer nada. E dói. E anti-inflamatório e não tem... O tratamento é repouso absoluto. E é o que ele fez, de outubro nós trouxemos até um especialista aqui para explicar. É uma coisa muito chata. Olha aqui, boa noite a todos. A bolinha que o Inter está jogando não convence ninguém. Não merecia nem ganhar ontem. Que papelão do senhor Vinck, diz o César do Humaitá. O Inter te preocupa até que ponto? São duas coisas. O papelão do Vinck foi... Né, nem perto da importância do jogador, e é um bom treinador, né? E ele começou essa confusão toda. Me preocupa, sim, o Internacional. Acho que o Internacional, diferente de outros clubes ali, ele está... Primeiro, nós temos uma dificuldade muito grande de dinheiro. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer, né? Agora, nós temos que ter o seguinte... O nosso treinador, ele vem de um ano que ele, da metade para lá, que ele acertou o time. Enquanto isso, vemos os lances aí. E aí ele tem que qualificar a equipe tecnicamente com o que ele tem. Ele não vai ter mais do que isso. Talvez mais 1 ou 2 reforços, né? Então ele disse assim, eu vou preparar 2 ou 3 formas da equipe jogar. Ponto, prepare, né? A grande vantagem que nós temos ainda 1 mês e 3 jogos. Né? E tanto é verdade que a direção do Inter está se preocupando para ir arrumar um amistoso para que o Inter não fique muito tempo sem jogar. E acho que corretamente faz isso. Agora, preocupa sim com o que nós estamos jogando. Nós estamos aí com a Libertadores batendo na nossa porta. E daqui a 3 meses o Campeonato Brasileiro, nós temos sim que nos preparar para isso. O Brian Rodrigues perde o gol e aí acontece o quê? Gol do Inter. Bonito gol do Nicolas. Golaço. Ele sabe fazer gol. Bonito gol. Sabe sim. É um baita jogador, né? E o cruzamento do Edenilson, um luxo. O jeito que ele bate na bola é diferenciado. Os 2 melhores jogadores do Inter é o Edenilson e o Nico. É verdade. Os zagueiros têm dificuldade no início da temporada. Mas são bons zagueiros também. São bons zagueiros, né? Acertaram. O goleiro é ótimo. Né? O Dourado, para mim, é muito bom também. Eu acho que o Zeca, ainda vai. O Otker podia ter tomado um amarelinho aí também, né, Rec? Podia, né? Pelo menos um amarelinho, né? Claro. Eu não entendi. Achei que a única falha do juiz foi não ter dado ele forçou, um cartão mas pro Otker, o que o Carlos Vinck tem que estar ali? Né? Fazendo o quê? Não, ele não podia chutar a bola pra baixo. E outra coisa, me parece que o goleiro dele estava fora do... Sim. E aí, cara, isso aí é um fato. Né? Então ele criou essa situação para proteger o goleiro dele. Não pode. O Renato. E tava na ele, o Vinck ele foi ingênuo ali, porque, por exemplo, o Renato toda hora, a bola às vezes vai para ele no banco, ele vai lá, passa a mão na bunda do jogador, faz brincadeira, ele esconde a bola, faz uma embaixadinha às vezes. O Renato até meio folclórico, mas não, e leva na esportiva. Não, mas ali não. Acho que o Vinck ele quis esconder a bola ali. Ele foi um pouco ingênuo também. Sabe, e o Vinck é um baita cara, porque ele pega no tranco, o Vinck, desde a época que era jogador, depois se arrepende. Ele era o que mais estava tentando separar, porque ele sabe que se dá uma pauleira, ele ia ser responsabilizado. Exato. Ele sabe, cai a ficha logo, mas ele pega no tranco também. Ele já na emoção sempre, né? Agora, o Internacional deu uma melhorada nos 2 jogos, né? Então, pelo menos isso nós temos... O time do Juventude é
Não é tão sofrível assim. É um time fraco, mas comparado aos outros não é tão ruim assim, né? Tá um pouquinho acima. Tá um pouquinho acima, né? Então acho que ontem... E outra... Mas pensando na Série C, precisa de reforços. Precisa. E outra, acho que... A Série C fede de ruim também. Tu vê esse gol é um gauchão piorado. Esse gol do Juventude, ele saiu bem no final. Se saiu um pouquinho antes, seria uma pedreira. É verdade. Isso é claro, que eles iam atacar, vinham com tudo, né? Agora foi um golaço aí também, né? Um golaço pela técnica, né? O lançamento, a forma como ele largou a bola no meio, no contrapé do zagueiro, né? E a tranquilidade do menino. O Inter melhorou. O problema é o seguinte, não pode jogar aberto do jeito que jogou, porque só jogou assim porque era o Juventude. Mas é que o Grêmio estava jogando com o Marinho na do D'Alessandro volta agora, né? Por que o D'Alessandro não jogou e tá machucado? Não, ele foi poupado. Foi poupado? Foi poupado pela idade dele. Ah, tá. Não, o jogador D'Alessandro tem, você sabe, tem 37 anos. Sim. Não, ele tem que ser poupado, né? Vai jogar agora contra o Caxias, Joga contra o Caxias tá no Beira-Rio, que é um jogo para ganhar também, né? É um jogo que nós temos tudo para ganhar esse jogo. Porque o Inter tem que ficar entre os 4, né? Sim, até por causa do mando de campo, né? Tem que ficar entre os 4. Acho que o Internacional tem essa dificuldade. O Internacional vai ter essa dificuldade que até os primeiros jogos da Libertadores, só depois nós vamos ter um centroavante que está chegando aqui, que seria o centroavante do ano 2019, né? Tivemos a infelicidade da FIFA caçar a própria decisão dela. Não tenho, jogar com um menino lá, uma Libertadores vai ser difícil, jogar com um menino de centroavante. Então o Internacional vai ter que arrumar uma forma de jogar. E o Trellis? Não tá. O Trellis até agora não sei que veio. Tem dificuldade de jogar. Sim. Tem muita dificuldade de jogar. O menino seria o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, mas tu não pode armar um jogo pro Pedro Lucas jogar no Libertadores. Sim. É difícil. Ele vai talvez dar 2 jogos de gauchão para depois colocar ele na talvez tu vai jogar sem centroavante, entendeu? Arrumar uma forma de jogar centroavante, fazer 1-0 e como já fizemos em 2006, aconteceu isso. Mas o Inter dispensar o Jonathan Alves para colocar o Trellis é trocar meia. O Sobis também tem dificuldade ainda de preparação física, não fez uma pré-temporada. Entendeu? É uma dificuldade que nós temos, né? E tem o problema da idade também. Já voltamos. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino, quer dizer, a união certa na hora certa. Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje para Capão da Canoa, pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas e para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha o seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens no feriado de Carnaval, está chegando aí, para diversos destinos através de levebus.com.br. Vai acumulando pontos, né? Sempre ganhando mais desconto. E a viagem, você sabe, tem começo, tem ida e tem volta. E sem ficar em filas e tudo mais. Cachorro quente do R, esse é sensacional. O original e único, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34-666133. Televendas. fache.com.br. Além do título, Grêmio segue disparado na liderança do Campeonato Gaúcho. O Tricolor volta a campo no próximo domingo contra o Lanterna Brasil de Pelotas, em Pelotas. Renato já viajou para o curso da CBF e quem vai comandar a equipe lá na Zona Sul é o auxiliar Vitor Hugo Signorelli. Diferença contratual e no valor de luvas ainda separam Diego Tardelli do Grêmio. Nova proposta do futebol japonês chegou hoje por Jael, mas com valor ainda abaixo do esperado pela direção. Só vem dinheiro para o Jael, para o Grêmio, é a mesma conversa sempre. Grêmio aguarda definição com Tardelli para responder à proposta por Jael. O prazo para definição das duas situações é amanhã. Mas eu acho que não tem casada uma coisa com outra. É porque um tem um tamanho, outro tem outro.
Mas, de qualquer forma, Acho que dá tem que ir ideia. o Jael de qualquer forma. É? O Jael tem que ir de qualquer forma. Se aparecer um bom dinheiro, vai. Sim, agora, se for pouco dinheiro, é não. bom dinheiro. E essa questão do Tardelli vir em relação ao salário pode destabilizar o Grêmio em relação aos jogadores, porque tem a questão do aluguel do passe que é dele. Então, o Tardelli, em vez de ganhar 750, como ganham alguns jogadores, ele vai para cá ganhar 1,5 milhão todo final do mês. Ah, bom, não é salário. Pô, mas sai do bolso e entra no bolso. Ah, é? Aí, pô, o jogador vai comparar assim, pô, ele ganhou 1,5 milhão, entendeu? Talvez o Grêmio já tenha maturidade, ou os jogadores do Grêmio com o Renato, tenham maturidade suficiente para resolver isso, entendeu? Mas na maioria dos clubes acontece o seguinte, ó, resolve. Eu acho que no Inter, quando o D'Alessandro ganhava Já bem... aconteceu, não com o D'Alessandro, com outros jogadores, nós sabemos disso, já aconteceu. Essa diferença Acontecia de salário... em 75 com os craques. Essa diferença de salário, Rec, em qualquer clube, ela causa um problema. Segunda vitória consecutiva, levou o Inter à 4ª posição. Vantagem para a primeira equipe fora da zona de classificação agora é de 4 pontos. Próximo compromisso, domingo contra o Caxias, no Beira-Rio. Expulso ontem, Nico será desfalque, D'Alessandro deve substituir o Nico Lopes. Equipe reserva fará jogo treino amanhã contra o São Paulo de Rio Grande e, sem condições físicas ideais, Guerreiro ainda não vai atuar. Sábado, São Luís 2-1. São José 2-1 no São Luís, Caxias 1-0 no VEC. No domingo, o Inter ganhou em Caxias do Juventude. O Brasil de Pelotas perdeu para o Aimoré em casa por 3-1. Esse é o resultado mais surpreendente do campeonato, acho, hein? Nada contra o meu Aimoré. Grêmio 6-0 no Avenida e hoje tem Pelotas e Novo Hamburgo já estão jogando. Tá 0-0. 0-0. Grêmio tem 16, São José tem 12, Caxias e Internacional 10, Aimoré 9. Para mim, do Inter para cima, todos já estão classificados. O Aimoré ainda vamos ver. Eu acho que o Aimoré está também. E não me surpreendeu muito o resultado da Aimoré e Brasil de Pelotas. Pelo que o Brasil de Pelotas está jogando e pelo que o Aimoré está jogando. E aí na tua cadeira, aí onde tu estás, o Gelson Conte disse que ia surpreender o Brasil lá. Não contem com esses pontos que não vão levar. Um dia antes do jogo. Aimoré 9, Pelotas, Juventude, Novo Hamburgo 7. E aí a briga para a ponta de baixo. Avenida 6, São Luís 5, VEC e Brasil de Pelotas, 3 pontos cada um. Mandar um abraço para o Jaime Bilhalva, que está sempre nos assistindo. 8h20, já voltamos. Oito horas 21 minutos, já vamos falar do Paraíso. O Mário Sérgio Martins, que está com muito e vai seguidamente a Santa Catarina e tal, já compra uma casa no meio do caminho, vem na Praia de Gaivota. Eu vou trabalhar, Sim, tem que buscar dinheiro, fico de sol a sol lá. Isso, e aí aproveita, descansa no meio do caminho. Eu veraneio na minha querida Jardim do Éden. Tu não conhece? Mas que bom, excelente lá. 33 anos lá. Aquilo que é um paraíso. Aquilo que é um paraíso. Mas essa aqui é melhor. João Caetano, o Rodrigo Caetano veraneou lá muito tempo comigo. Aliás, se formou lá e aprendeu alguma coisa comigo, porque ele sabe. Não, mas essa tu pode morar lá no paraíso. Não, e essa aqui tem uma infraestrutura imbatível. Não, mas desse aí eu tô de olho também, né? Então agora eu tô de olho. Não, se você perder essa chance aí, isso aí é um Nunca passo à mais, frente. né? Isso é um passo à frente. Vamos ver. Lagoa Cortada. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí. Pode ligar para o João Laíre e fazer lá a sua reserva do terreno, casa, todas padronizadas. O que houve com o Aimoré aí? O temporal que atingiu a região metropolitana há pouco destruiu cerca de 30 metros do muro do estádio Cristo Rei ali em São Leopoldo. O muro que protege
A entrada de... Só pode, né? É o muro de uma das laterais, próximo do barranco ali. Aí, como é que vai jogar lá? Tem que fazer toda uma proteção em tela, tem os bombeiros, tem que autorizar. Maurício, dá detalhes dessa notícia aí do Bangu. Pois é, Rec, foram 3 jogadores que acabaram tendo que ser deslocados para um hospital no Rio de Janeiro por conta de mais um incêndio que atingiu. Ainda estão sendo investigadas as causas do incidente, mas é mais um clube no Rio de Janeiro, uma diferença pequena de datas, que acaba enfrentando problema, ainda está investigando questão de... Tem um em estado mais grave, né? Teve um, mas não chegou próximo do nível mais crítico dos que ainda estão internados do caso do Flamengo. Já está em casa nesse caso do Flamengo. Não saiu hoje. Nada de que diminua o problema, mas o local não é do Bangu e sim da aeronáutica. Né? É um local onde é cedido para o Bangu da aeronáutica, mas não diminui em nada. Né? Foi outra tragédia. Eles estavam descansando depois de um treinamento e 2 atletas foram encaminhados para o hospital da aeronáutica mesmo. A assessoria do Bangu chegou a informar que eram 3, mas a aeronáutica informou que são apenas 2 que estão lá no hospital da aeronáutica. As causas estão sendo investigadas, mas o lado positivo neste caso é que os jogadores não sofreram queimaduras, foi só inalação de fumaça. Tá, e o outro episódio que estão investigando é o do avião, o helicóptero do Boechat, que não teria as melhores condições e nem autorização para fazer voos mais longos. Até condições... Como esse helicóptero, nós temos vários no país. E não só helicóptero, com aviões. Sim. Aviões, tu vai, fretar um avião para lá, é bom. Eu estava falando agora com o Vicente, bonito, bem pintadinho e tudo mais. Vai ver, o cara tem 20 anos, 30 anos de... Né? E sem condições de voar. Não, até as condições, segundo os laudos que foram apresentados, ele estava em condições de voo. Só que essa empresa, a RQ Serviços Aéreos, ela só tinha autorização para fazer alguns serviços específicos, como filmagem do helicóptero, foto aérea do helicóptero e transmissão de rádio, como a gente vê comum em todas as cidades, em especial em São Paulo. E essa empresa foi contratada por uma empresa do ramo farmacêutico, na qual o Boechat participou de uma palestra, enfim, fez um fretamento que, nos olhos da ANAC, é irregular, porque a empresa não tinha autorização para táxi aéreo. É nesse sentido, a empresa não podia fazer táxi aéreo. É que, na verdade, muda, né? Autonomia para voo, teoricamente, esse helicóptero talvez tivesse, mas a autorização... Se tu tem que dar uma autorização especial para ser táxi, para ser um outro tipo de transporte, né? Muda. Não muda pau só com a peneira. Se não podia ser táxi, é porque está irregular. E porque está irregular, porque tecnicamente não podia. Tecnicamente não podia. Senão não tinha diferença nenhuma. Dá o alvará para todo mundo. Entendeu? Agora, o que houve com as divisões de base do Internacional, Mário Sérgio Martins? Recuperação. Nós estamos recuperando aquilo que nos últimos anos nós não fizemos. Faltou o tema de casa. Né? Essa briga, o Inter sangrou muito nos últimos anos e foi muito mal para o Internacional, inclusive nas categorias de base. Agora que está recuperando. E eu falei no último vez que eu estive contigo aqui, que isso vai demorar alguns anos, no mínimo 2 anos, para nós termos frutos, como está tendo o Grêmio e como nós tínhamos no passado. No mínimo 4, 5 jogadores nós trazíamos para cada profissional. Hoje tu traz 1, 2 e olhe lá. Né? Assim mesmo, o Internacional, e isso tudo é da situação de desorganização, mais do que isso, a situação que nós vivemos no passado recente, né? de uma direção que se preocupou mais com o próprio bolso do que com o clube. Deu no que deu. Vamos fazer uma homenagem, mandar um abraço para o presidente Miranda, que está sempre nos assistindo. Vamos fazer uma homenagem simbólica, né? Mereceria muito mais, mas em respeito aí à memória do Boechat. Vamos terminar o programa de novo sem a característica, né? Tomara que eu pare de terminar o programa sem a característica, porque é em função das tragédias que estão ocorrendo, né? E vamos terminar com a imagem do Boechat, que foi um exemplo para todos nós jornalistas, né? Dizer mesmo que os chefes não gostem.